E aí, salve, salve, tenha uma excepcional hora aqui de estudo com a gente. Uma hora muito importante, né, para os futuros arquitetos, para os projetistas, para aquele que quer iniciar aí na arquitetura, para os que estão pensando em fazer arquitetura, para os estudantes de edificações, para aqueles que estão iniciando ali a carreira. Cara, muito importante essa hora, é a hora de fazer leitura de projeto, né? E aí nessa arquisérie aqui que a gente está criando, né? Esses conteúdos e que seja esse conteúdo aí bem eterno, né? Para que a gente consiga disseminar educação na arquitetura, isso é muito importante. E repertório aí para os novos arquitetos. Cara, eu amo fazer isso, ficar lendo o projeto e aqui já vai uma dica de cara. Tire um tempo do seu dia para fazer isso. Eu gosto muito de iniciar o meu dia fazendo isso. Cara, pega uma revista, um livro, entre no site de arquitetura, Arquidali, Arquiweb, cara, tem vários, Vitrúvios, tem vários para a gente estudar arquitetura e dos próprios arquitetos também, né? É, entra nesses sites, estuda os projetos, adquire repertório, mas não entra lá só para ver a beleza da arquitetura, não, tá? Entra lá e desvenda essa arquitetura. Desvenda o que esses caras estão fazendo, por que eles fazem, como que eles fazem dessa forma, como que eles conseguem e como você vai conseguir também fazer isso, aplicar isso no seu dia a dia, tá? Isso é muito importante. Se você não tiver repertório, cara, ferramenta não vai te ajudar, né? O AutoCAD não vai resolver o seu problema. O Revit, uma beleza do Revit, de ArchiCAD e de 3D também não vai resolver a arquitetura. O que é mais importante é você adquirir esse repertório, que todos os arquitetos fazem isso, e eu conheço muitos arquitetos que ainda continuam adquirindo repertório, isso é muito importante, e aí aplicar no seu dia a dia. Mesmo que a sua arquitetura não seja uma arquitetura aí tão emblemática, mas o seu cliente vai ficar muito satisfeito. Isso é muito importante. E para aqueles que estão ali, né, iniciando na arquitetura, é despertar vocês aí, né, para uma arquitetura de impacto, né? E não só de impacto, mas de resolução estrutural, de resolução de infraestrutura, né? Porque aqui a gente vai estudar como ele resolveu, principalmente as estruturas, né? Que ali é um ponto muito importante para o arquiteto, mas também as instalações. Então a gente vai caminhar, né? Na plasticidade de como o arquiteto conseguiu ali resolver as estruturas, né? Dependendo ali muito do tipo de solução que ele adotou, de tipo de construção que ele adotou, e também das instalações, que é muito importante, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, como que isso se comporta nessas grandes arquiteturas, tá? Todas elas precisam ter, né? Isso é muito importante. Deixa de cara aqui, me ajuda aí, né? Dá um like aí, compartilha isso com seus amigos aí de estudo, amigos de faculdade, amigos de curso de edificações, projetistas, para a gente disseminar essa educação na arquitetura. Muito importante isso, tá? A gente vai caminhar bastante para o resumo da obra, né? Esse contexto geral, né? Como que se comporta essa obra, né? Como que o arquiteto tomou, né, essa iniciativa. A gente não vai entrar muito ali em partido arquitetônico ou conceito arquitetônico e tal, a gente acaba caindo aí nesse meio, mas o que a gente quer falar aqui é de projeto, né? Profissão, projeto, né? Todos os arquitetos precisam, né, deste profissional projetistas, e a gente começa como um projetista, né, dentro do escritório, ajudando os arquitetos ali, usando as ferramentas e ajudando esse arquiteto a dar a solução ali técnica, né, viável para o seu cliente, né? E aí, uma outra coisa importante aqui, deixa um comentário seu aí, se você tem uma obra, né, um grande projeto que você quer que a gente disseca ele, né, vai ali, se você tem uma dúvida de estrutura, de instalações, como que ele fez, vamos dissecar junto com os nossos amigos aqui e a gente vai vendo como ele deu essa resolução. Isso é muito importante, gente, muito importante. Por que que é muito importante? Porque a gente, como arquiteto,
como projetista, a gente precisa saber do todo da obra, a resolução final dessa obra, desse projeto. E ele precisa atingir isso. E como que se faz isso? Né? Não só da resolução estrutural, como já falei, mas das instalações. E a gente vai descobrindo. Nós temos que ter o olhar de arquiteto, o olhar de projetista, o olhar de uma pessoa técnica. Eu lembro que na faculdade, no primeiro dia de aula, o professor falou assim, olha, a partir de hoje, vocês não são mais pessoas comuns, né? Algumas pessoas falam assim, mas como assim? Não somos mais pessoas comuns. Eles falou bem assim, quando vocês entrarem no ambiente, que seja uma sala, a sala de aula, que seja a sala da sua casa, ou a sala, vai no consultório, num dentista, vocês precisam sair de lá sabendo quais são as dimensões delas, né? As áreas, o que ela tem instalado, por que aquilo ali foi instalado naquela posição e não numa outra, iluminação, por que tem aquela iluminação, tipo de iluminação. Restaurante tem muito isso, né? O tipo de iluminação influencia muito no sabor, por que aquilo foi, no sabor que eu digo, né? No visual, né? Aquilo depende da iluminação ali no restaurante, aquilo pode derrubar a comida, né? Deixar aquilo com uma cara meio estranha, ou ela pode reavivar essa comida, né? E vai depender muito do ambiente, né, que ele está ali inserido e pode trazer muita reflexão. Isso é muito importante. Você pode observar as grandes lojas, né, departamentos e lojas de fast food, por exemplo, aplicam muito isso, aplica muito a arquitetura, né? Estudo de cores e ambientes e climatização. E aí, como que isso tudo se comporta? Então a gente vai estudar a arquitetura dos grandes arquitetos ali, né? Para a gente ganhar o repertório e depois a gente vai começar a aplicar. E também nesse canal aqui a gente vai falar muito sobre sistemas construtivos, né? Steel frame, wood frame, sistema convencional, concreto puro, que é, por exemplo, essa obra que a gente está vendo aí na tela, concreto na veia, né? E o arquiteto, a expressão do arquiteto trouxe isso muito forte, tá? Por quê? Porque ele domina essa técnica. Vamos lá? Bora lá para esse projeto? Casa em Ribeirão Preto, do escritório SBBR Arquitetos, né? Tem um arquiteto ali, o Ângelo Bussi, muito conhecido, né? Por ele usar muito essa técnica, conhecido de grandes arquitetos, né? da Escola Paulista de Arquitetura. Acho eles fantásticos. Vou mostrar muitas outras obras também dele, né? Especificamente desse escritório, e também dos escritórios paulistas que eu amo. Será que é porque eu sou paulista? Não, mas eu amo, na verdade, a arquitetura do mundo. A arquitetura portuguesa, para mim, é uma das arquiteturas mais fantásticas, dentro de uma simplicidade de materiais, mas muito bem aplicados. E também os japoneses, acho eles fantásticos. Vietnã também, né? O pessoal do Vietnã também está fazendo uma arquitetura. Cara, a gente vai explorar isso aqui, né, na nossa arquisérie, assim, se a gente batiza assim, ou não sei, né? Nossa série aí, a gente cria um nome, se você quiser aí, pode deixar um nome de opinião aí que a gente muda, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Essa casa, né, é fantástica, uma simplicidade incrível, uma resolução de arquitetura muito bem feita, numa simplicidade, material único, um único material usado na confecção dessa arquitetura. A gente vê muito claro, né, o que é concreto, o que é um outro elemento, como o vidro, que é muito presente aqui, mas num estado assim bem cru, né, como a gente diz, né, bem simplório, né, até mais com uma representatividade gigantesca, né, uma resolução incrível, tá? Então vamos lá, ó. Essa casa, ela está apoiada em grande quatro pilares, né? Só que ela é dividida em dois grandes blocos. Vou fazer um desenho bem simples aqui só para você entender, ó. Esse bloco da frente que a gente está vendo aqui, ó, tá? É um bloco onde a gente tem cozinha e também a sala, né? Essa parte de estar, e o bloco do fundo lá é o bloco dos dormitórios, tá? Basicamente, tá? De uma coisa bem simples, essa casa ela é
né? Esse grande bloco da frente, uma interligação. Cara, meu desenho tá estranho, né? Mas é reto aqui, tá, gente? Vamos lá. Retinho, né? E o bloco do fundo. Teoricamente, mesmo tamanho, tá? Como que se dá a estrutura dela, né? Observa aqui em cima, ó, que tem uma viga aqui, né? Ó. Ele inverteu meio que a lógica, né? Funciona da mesma forma, tá? Mas ele inverteu a lógica. As construções muito convencionais, né? Principalmente na construção convencional que é pilar, viga e fechamento, né? E fechamento de alvenaria, a gente vê um pilar, ó, tá vendo aqui dentro tem um pilar, né? Que a gente vê refletir lá embaixo, e a gente vê a viga aqui, ó, antes da laje, né? E depois a laje, né? Sobre a viga, né? Nesse sentido aqui, na posição de esforço, né? Se a gente vê como esforço, funciona da mesma forma, tá? Como se a laje tivesse aqui em cima, ó, né? É a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. Só que ele inverteu para que ele tenha esse pano limpo aqui, né? De laje. Esse pano único aqui, limpo de laje, que ele já usou laje como acabamento da arquitetura, né? Usando como, aí a gente chama como conceito ou partido ali, né? Tem uma discussão ali, né? Sobre isso. Mas ele usa como acabamento, né? Geralmente quando a gente faz uma arquitetura dessa, né, que ela acaba a gente acaba vendo uma viga por baixo, muito difícil o arquiteto manter esse desenho, a não ser que ele seja muito perimetral, né, e ele não passe no meio de um ambiente e tal. E aí, ou senão ele coloca um forro para esconder isso, né? Por que é muito importante a gente entender de técnica construtiva, né, e também do que vai ser instalado ali. Se a gente precisa, por exemplo, colocar um ar-condicionado, climatizar essa casa, né? Se a gente tem um forro para trabalhar, a gente passa entre o forro. Agora, se a gente não tem, como a gente dá essa resolução? A gente vai manter ele aparente? Existe uma tubulação que a gente pode manter aparente, que a gente pode manter até como estética, né? E aí, dá para fazer isso ou não dá? Por isso que é muito importante a gente entender das instalações. E a gente voltando para a planta, ela é apoiada por grandes pilares. Grandes não, né? São pilares, 4 pilares apenas, né? 2 que suportam ali a parte da frente, né? E 2 que suportam a parte do fundo. Eles estão bem alinhados ali. Eu estou desenhando um croquis aqui, né? Esse croquis, desenhando com mouse aqui é um pouquinho ruim, mas ele está apoiado sobre isso, né? Sobre esses 4 pilares. E essas vigas que a gente viu, ó, tá vendo aqui, tem mais uma outra linha de viga aqui, ó. Ela está sobre, né, sobre esses pilares, sobre a laje, ó, traçando aqui esse elemento. Esse elemento que a gente vê no fundo aqui, a caixa d'água, que ela está mais ou menos aqui no meio, ó, tá? A gente vê ela bem no fundo aqui, ó, tá tendo um outro traço de viga, que é uma viga mais achatada, né? Não é uma viga que essa impressão que ela está de pé, que ela está apoiada aqui. E o que é bem interessante, né? O que acontece quando ele inverte isso, né? Eu vou até apagar o desenho aqui, dá para a gente entender bem o que é. Quando a gente inverte isso, a gente sabe que a parte de cima, né? Essa laje de cima aqui, ó, que a gente está vendo, né? Ela está apoiada nessa viga aqui, certo? Né? O apoio dela está aqui, né? Essa é a espessura da laje aqui, ó, tá? Então, beleza, a gente matou uma coisa aqui, né? Matou um pensamento aqui, né? Então, a viga que estaria aqui embaixo, ela está aqui em cima, tá? Beleza, fechado, né? A mesma função que ela estaria aqui, ó, embaixo, segurando, né? Esse grande vão aqui, ó, tá? Ela não está embaixo, ela está ali em cima, né? E o pilar nasceria aqui, né? Teoricamente, né? Se a gente inverter ela. Beleza, matou. A de cima tá assim. Tá nessa composição. E a de baixo, né? A gente tem uma outra laje aqui, ó. Tá vendo? Que é a laje de piso, né? Claro, né? Claro que a gente tá vendo aqui, né? Esse perfil é o perfil da laje. E aí, como é que a gente dá essa resolução? Não tem uma viga aqui.
embaixo. A gente não está vendo essa viga aqui, ó, embaixo. E a gente não está vendo também uma viga por cima, né? Como que a gente dá essa resolução? Por isso que é super importante a gente ir destrinchando a arquitetura e não ter mais um olho como uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum entra aqui e para ela a resolução não é nada difícil, né? E quando você domina a técnica, a resolução também não vai ser nada difícil. Você dá a resolução para o engenheiro ali calculista, né? Você deixa muito claro o que você quer. Observa bem a arquitetura. Imagine assim, ó, que a gente pode fazer uma função, né? A gente pode dimensionar um elemento, por exemplo, uma viga, né? Que esse elemento suporte o peso, por exemplo, de duas lajes, certo? Como que a gente daria essa resolução se a gente não tem uma viga por baixo? Né? Como que funciona, por exemplo, as estruturas quando a gente precisa de um grande vão embaixo e a gente não pode colocar pilares, né? Como que a gente consegue dar essa resolução, essa limpeza, né, na arquitetura? Lembra do outro projeto que a gente fez, que a casa que a gente destrinchou, que a gente fez? Não, né? Quem fez foi o escritório, né? Que a gente destrinchou aqui, que é a casa para o final de semana. Essa casa é anterior àquele projeto, tá? Mas ela tem a mesma solução. Eu acho que é estudo e evolução do arquiteto para chegar naquela outra resolução também, né? E a gente vai ver algumas outras obras dele particularmente que teve a mesma resolução, né? Por quê? Porque o cara domina isso. Isso é muito legal, né? Presta bem atenção, ó. Olho crítico na arquitetura, né? Crítico no sentido técnico, né? Observa aqui, ó. A gente tem a laje, a gente tem a laje superior, que aliás a superior, né, é visivelmente mais espessa, né, mais delgada, assim dizendo, como os engenheiros gostam de falar, do que a inferior. A inferior está só para piso, né, a superior ela está ali também como um elemento estrutural, que a gente vai ver já já. E olha que interessante, como que ele manteve isso. Dá uma observada aqui, ó. Bem na direção aqui da viga, a gente tem um perfil metálico aqui, ó. Aqui é o outro perfil metálico aqui. Aqui, ó, é uma sombra, tá? Só, né? Esse trecho aqui é uma sombra só, tá? Deixa eu só voltar aqui pra gente desenhar ele certinho. Aqui tem um perfil metálico, ó. Como que ele deu essa resolução? Inverteu a viga, provavelmente essa viga ela tem um reforço, ela está apoiada nos pilares aqui, né, no meio dela, e aí ela suporta essa grande laje aqui também, né, e bem na direção, olha só, se a gente coloca, por exemplo, um pilar, né, embaixo de uma viga, muito geralmente a gente põe bem no final da viga aqui, né, para ela ficar biapoiada, né, a viga, né, que a gente chama de biapoiada. O que ele fez na mesma direção, ele colocou a viga, né, na parte superior da laje e pendurou essa outra laje aqui, né, atirantou, né, na verdade a palavra certa é atirantou essa laje que é a laje de piso. Ele deu uma outra resolução. Por quê? Porque ele domina isso, né? Ele domina a arquitetura. E se a gente não tem um olho crítico, a gente não consegue chegar nisso. O olho crítico que eu falo é o olho de estudo, né? Estudar isso, né? Estudar a arquitetura. Posso te falar uma coisa bem simplesinha aqui, ó. Se o cara também não tem domínio de uma técnica, né? Ele conseguiria paginar isso aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. Ficou, né? Então o material, ele pega o material e usa esse material a favor dele, né? A favor da arquitetura, desenhando essa arquitetura, tá? Não tem acabamento no muro, né? O muro
de bloco, né, de concreto, muito provavelmente estrutural, e ele deu esse acabamento para o muro, já fazendo essa referência para a casa, né, de que na casa, né, ele vai usar esse tipo de conceito na casa, né? Eu vou dar uma caminhada aqui, né, no outro projeto, a gente vai entendendo melhor, ó. Aqui, né, deixa eu só desviar a câmera aqui, ó. Aí aqui a gente vê clara a resolução, ó. A gente tem um pilar aqui bem no final, tá? O texto está aí, mas dá para você ver bem, ó. Bem no final, o pilar passando aqui, ó, né, para cima. A vigona aqui, ó, que é essa viga que está lá na frente, bem aqui em cima a gente tem a caixa d'água, né, aquele volume quadrado, né, tá? E aí ele conseguiu dar essa resolução. Olha como é limpa a arquitetura aqui embaixo, né? Esse pano de laje, né? A gente só tem esse pilar aqui, tá? Segurando lá, né? Apoiando lá na frente com aquele trecho. Esse trecho aqui, ele tá menor, né? E aí a gente não vê nenhum tirante aqui, né? Nesse trecho, né? Mas, né? Está muito próximo do pilar aqui também, né? E imagine a ferragem, né, dessa estrutura. Isso que deve ser legal, né? A ferragem dessa laje, a ferragem dessas vigas, né? Isso é muito legal de você estudar e pegar esse projeto para ver como ele se comporta, né? Aqui, como a gente tem a viga, a gente não tem aquele momento, né, que a gente chama que é um momento de... Se a gente pega uma folha de papel e pega, por exemplo, né, um elemento pontiagudo, né, assim dizendo, e flexionar na ponta, né, aqui do papel, na ponta não, né, no elemento, na base do papel, ele vai perfurar, né, muito facilmente. Por quê? Porque não tem área ali, né? Não tem uma área que suporte aquele trecho, né? E aí, por exemplo, nesse outro trecho, como a laje ela está atirantada, né? Que ela está com um tirante suportando ela, não tem tanto esforço nesse trecho de baixo aqui, tá? Vamos dar mais uma caminhada, a gente vê mais os elementos aqui, ó. Tá? Aí, ó, novamente o elemento de tirante. Aqui, se a gente não tem o olho crítico, né? E a gente não consegue observar esse elemento de tirante. É uma outra posição que a gente está vendo da casa e ele está bem aqui, ó. Olha o elemento aqui ó, que suporta, uma bela barra que suporta essa laje aqui, ó. Quando a gente fala também dos elementos no seu natural, assim dizendo, né? Ele usou o material bruto, né? Sem muita produção ali industrial. A caixilharia dele, cara, né? Vidro, né? Vidro no fechamento direto. Então ele tem aqui, ó, alguns apoios, né? Desse vidro. E esse vidro está direto no caixão. Tem um aqui em cima, lógico, né? Tem que ter, né? Para um elemento de correr, né? Senão ele não consegue fazer esse vidro, né? Essas folhas correrem, né? Para dar essa abertura, né? Cara, mas é pura a pureza do material. Se o arquiteto não entende como funciona esse sistema de fechamento de vidros, o sistema de estrutura, a composição que ele vai fazer, cara, ele não consegue atingir isso, né? Essa simplicidade, né? Essa pureza dos materiais, tá? Vou dar mais uma caminhada aqui, a gente vai descobrir mais algumas coisas, ó. Aqui a planta, né, da casa em si, deixa eu só mudar a câmera de novo aqui, né? E aí a gente vai descobrindo na planta, né, como se comporta ali os tirantes, essas coisas assim, né? Como a gente vai descobrindo os elementos estruturais. Lembra que eu falei que o ponto do pilar aqui, ó, daquele pilar estava bem próximo aqui, ó, né? Muito provavelmente no cálculo do engenheiro esse trecho aqui passou, tá? De apoio, né? E aí, sabe quando que eu descobri que essa casa tinha uns tirantes, né? Que ela estava pendurada, a gente vai estudando a arquitetura. Quando eu comecei a olhar a planta e comecei a desconfiar desse pedaço, desse pontinho aqui, ó, na mesma posição, na mesma direção que os pilares, né? Na mesma linha estrutural,
e tal. E aí ele tinha também de novo aqui, ó, não atrapalhando a arquitetura. E aí você vai investigando e aí você fala, caramba, vou dar uma olhadinha lá na planta, né, nas fotos. E aí você vê aquele elemento, é, aquele tubo, né? E você fala, pô, esse tubo aqui não é um tubo, não serve como um parapeito, não serve como um corrimão. Cara, o que será que ele é? E aí você desvenda ali como que ele deu a resolução estrutural da casa. Cara, muito legal esse projeto, concreto puro, né, usando um único elemento. A planta também é muito legal, né, a resolução arquitetônica da planta também é muito legal, né. Vamos dar mais uma caminhadinha. Esse é o corte dele, né? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. E aí a gente vê claramente como a estrutura se comporta, né? A força do concreto, a força do desenho, da expressão do arquiteto, de como que ele quer é, é, que essa arquitetura se comporte, né? Só fazendo uma correçãozinha aqui, ó, né? Tudo dá tempo de aprender e de corrigir, né? Lembra que eu falei que a laje de baixo era mais estreita que a laje de cima? Não é, né? De fato não é. A viga é mais robusta, né? Lógico, só tem essa viga, né? Ela é bem robusta, porém, não é apenas só uma laje, né? Ela tem uma viga de borda, por isso que ela parece mais robusta lá, tá vendo? Ela tem uma viga de borda, ó. Esse desenho aqui é a viga do fundo, né? Essa linha aqui, né? É a viga que está toda de borda. Então, o trecho, né? Ó, tá vendo? Tá bem próximo aqui, ó, do trecho, né? Esse momento aqui que é super difícil de calcular, né? Os engenheiros que nos assistem aí que pode falar. E aí o tubo aqui, ó. O tubo aqui atirantando ela, né? A simplicidade é incrível, né, do desenho. Gente, o desenho, olha como o desenho é simples, né? Não tem muitos elementos arquitetônicos, né? De elementos que eu digo arquitetônicos, esses elementos pilar, viga, e aqui é pilar, e aqui é a laje, esse volume de composições de elementos separados que até causam bastante trincas nas edificações. Cara, depois eu vou começar a fazer alguns estudos, né? E você vai observar que quanto mais elementos, né, a gente tem de sobreposições, quando a gente faz uma construção convencional onde a gente tem pilar de concreto, a viga de concreto, depois a laje, depois o fechamento, são junções que são comuns até de aparecer muitas trincas, né? Numa resolução dessa arquitetônica, é um conjunto único, né? Não só arquitetônico, mas principalmente estrutural, é um conjunto único, né? Um conjunto único que forma um corpo monolítico, que a gente chama, né? Apesar de ela ser fundida, né? É, num único material, né? E em partes, né? Ela acaba formando um único conjunto que trabalha junto, assim dizendo, né? Todo esse conjunto de concreto, como a gente estudou naquela casa para o final de semana. O que é bem legal também a gente ver uma outra coisa, o desenho simplificado, né, a expressão do desenho, né, a gente precisa desenhar muito bem os elementos estruturais, né? Isso é muito importante para os projetistas, né? Quanto mais definição o arquiteto der no desenho dele, né? Quanto mais resolução ele der, não importa a ferramenta, né? Importa o resultado, né, daquela expressão, né? Muito provavelmente esse desenho que foi feito no AutoCAD, simples, né? Uma ferramenta que a gente usa, ferramenta ótima, que muitos arquitetos usam ainda e vai continuar usando muito, que deu uma resolução fantástica, tá? Então, o que vale mais é o pensamento do arquiteto, né? Como ele faz essa concepção. Isso é muito importante, sabe por quê?
lá na faculdade lá atrás, eu lembro que a gente teve uma aula, né, de projeto, era uma aula de projeto, e cara, o professor falou bem assim, ó, quando o arquiteto ele pega um papel na mão e ele pega a caneta dele, ele faz o primeiro traço, ele sabe naquele traço como será desenhada aquela parede, como vai ser estruturada aquela parede, de que tipo de material vai ser executada aquela obra. Né? Ele já trabalhou isso na mente dele. Né? O projetista já trabalhou isso na mente dele. Então isso é muito importante, ele domina aquela técnica. Então você pode observar que é muito difícil a gente ver alguns projetos que muda de rumo, né? Muda de rumo na resolução estrutural e na resolução final, né? Por exemplo, uma residência que nasceu no concreto, né? Nasceu em concreto. Cara, ela vai até o final em concreto. Uma arquitetura, né? Uma residência, eu estou falando de residência, mas a gente pode falar de edifício, que nasceu no estudo que ele precisava ser de estrutura metálica. Ele vai até o fim de estrutura metálica. Né? Ele não muda esse destino. E quando o arquiteto ele domina essas técnicas, né? O projetista, o arquiteto, o estudante de edificações, todos nós já somos profissionais. Quando a gente domina essa técnica e a gente tem esse tato, né? Capta, né, do cliente o que ele deseja, o local, né? Estuda o local, vê as condições, vê o que tem em volta ali, né, que é super importante, né, onde ele vai ser inserido, né, a mão de obra também que ali você pode trazer. Por exemplo, se você tem uma casa que vai ser construída no meio da mata, por exemplo, o que é mais fácil? Eu fazer uma construção convencional, uma construção de concreto puro, ou uma construção que eu trago ela praticamente montada, né? Trago em peças e junto essas peças no local, monto essas peças no local. O que seria mais fácil? Tá? Então, isso é o olhar do arquiteto na resolução estrutural. Quando ele já faz isso, ele estuda esse local, estuda o cliente, e aí ele já dá essa solução, né? Ele já dá essa resolução. Tá? Então, essa é mais uma aí das nossas aulas. Então, vamos lá. Compartilha, dá o seu like, compartilha com seus amigos aí de estudo, isso é muito importante. Tá? Vamos difundir aí a educação da arquitetura para que os nossos futuros arquitetos, nossos futuros projetistas, nossos futuros técnicos em edificações sejam profissionais que gostem do mercado realmente. Né? Entraram no mercado para trabalhar, entraram para fazer a diferença, né? E entraram com gosto, que amam essa profissão. Né? Não deixe lá para aprender lá no final e aí você vai dizer, puta, eu não gostava disso, tem técnica que eu não gosto e tal. Cara, é muito difícil o arquiteto não gostar do que ele faz, né? Se ele estudou de fato, né, as matérias, é muito difícil de ele não gostar das matérias, tá? Então é isso aí, é mais uma Arq Estudo aí, uma Arq Série, uma Arq Aula para você. Um abraço, fique com Deus.